Credibilidade acima de tudo. Sempre em cima do fato, o jornalismo da Jovem Pan Patos discute agora a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, com uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, proibição de visitas, exceto para familiares e advogados, e recolhimento de todos os celulares disponíveis em sua residência. Para analisar os aspectos dessa decisão, recebemos hoje o advogado criminalista Ian Bernard e o professor e advogado constitucionalista Murilo Canella. São profissionais respeitados e referências em nosso município. Doutores, sejam bem-vindos novamente ao estúdio Edilson Guimarães. Antes de mais nada, o jornalismo da Jovem Pan agradece o esforço dos senhores para estarem aqui hoje com a gente. Bom dia. Bom dia a toda a equipe da Jovem Pan, a todos os ouvintes. Eu é que agradeço pelo convite para comentar um assunto tão importante como esse. Bom dia, Larissa. Bom dia, Matheus. É uma honra estar aqui novamente. Um bom dia também para todos os nossos ouvintes da Rádio Jovem Pan. É importante a gente frisar, porque essa decisão ela saiu no cair da noite e o jornalismo realmente ele acontece 24 horas, ele não para. E a gente agradece imensamente, claro, a toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan que se empenhou e, claro, aos doutores também que estão aqui com a gente. Doutores, para a gente poder começar, como que os senhores receberam essa notícia? Do ponto de vista técnico, a decisão de Moraes encontra respaldo jurídico ou há espaço para que se haja questionamento sobre eventual abuso de poder? Por favor, fiquem à vontade. Assim, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela faz parte de um conjunto de decisões que ele poderia tomar, né, dentro das competências que ele tem enquanto relator do inquérito policial que apura a coação no curso do processo e, enfim, outros crimes. É importante a gente destacar que essa cautelar ela foi determinada não na ação penal que apura os atos do dia 8 de janeiro, mas em um outro inquérito policial em que, além do Jair Bolsonaro, os filhos dele também são investigados. Eu acredito que, do ponto de vista técnico, a decisão, e inclusive eu tive acesso à decisão, ela é uma decisão bem fundamentada e deixa muito claro os motivos pelos quais houve o recrudescimento das medidas cautelares do Jair Bolsonaro. Importante destacar também que essas medidas cautelares, elas não são a pena em si, elas não têm o caráter de punir, mas apenas o caráter de preservar alguns aspectos do processo penal, da investigação penal, até que o julgamento aconteça, né? Doutor Murilo, quando a gente tem essa decisão da prisão domiciliar, Alexandre de Moraes estaria recuando para mais para frente decidir uma prisão em que o ex-presidente possa ir literalmente para o presídio, ou esse seria mesmo o primeiro passo dessa decisão de Alexandre de Moraes? Veja, é preciso ressaltar uma vez mais que a decisão de ontem ela não está naquele inquérito chamado das fake news, naquele inquérito que já está ocorrendo o julgamento do presidente Bolsonaro, que nós tivemos transmissão pela TV das audiências, né, e etc., mas em um outro inquérito que fala a respeito de coação no curso do processo. Nesse sentido, a decisão ela observou um escalonamento, né, dessa aplicação dessas medidas cautelares. Inicialmente houve algumas restrições impostas ao presidente e, em razão de ter descumprido, foi decretada então essa prisão domiciliar, né? Apesar a despeito, né, das questões técnicas, são questões diferentes. Em um dos trechos é destacado o momento em que um dos filhos de Jair Bolsonaro, aqui com a gente, por favor, ele fala a respeito, ou ele utiliza, coloca o ex-presidente por meio de ligação ao vivo para poder falar com uma multidão. Isso teria sido para alguns um dos critérios. O que ficou muito claro na decisão, que tem 23 laudas, é no sentido de que o presidente, ele anteriormente já tinha sido proibido de se utilizar de suas redes sociais, uma vez que essas redes sociais eram utilizadas como instrumento para inflar, né, para gerar ali uma animosidade tanto contra o Supremo Tribunal Federal quanto com relação ao Estado Democrático de Direito. E o que o ministro deixou bem claro é no sentido de que, além dessa
proibição de usar as próprias redes sociais do presidente, ele não poderia burlar essa regra utilizando rede social de outras pessoas. O que ficou muito claro nessa decisão é que não se trata de uma mera exposição do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma rede social alheia, mas sim a utilização de uma rede social de terceiro como canal de comunicação principal do presidente. Doutor Ian, na decisão, Alexandre de Moraes diz o seguinte, abre aspas, conforme tenho afirmado e reiterado, a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais, fecha aspas. O que a gente pode interpretar dessa fala, dessa escrita aqui do ministro? Veja, o ministro Alexandre de Moraes, ele passa um recado muito sério e muito firme com essa frase, né? Ele deixa claro que eventuais tentativas por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro ou de sua família, de seu filho, de tentar burlar aquelas primeiras restrições que foram colocadas não serão toleradas pela justiça. E isso é uma resposta muito firme que o Supremo Tribunal Federal dá na pessoa do Alexandre de Moraes contra todas essas pressões que são feitas contra o Poder Judiciário. Veja, o Poder Judiciário é uma instituição seríssima, uma instituição muito respeitada dentro do nosso país, é uma instituição que sempre foi uma instituição muito forte. E para uma democracia sólida, nós precisamos de um judiciário forte. Então, quando ele diz isso, ele está deixando evidente que ele não cederá a nenhum tipo de pressão, que ele continuará, assim como toda a turma que faz os julgamentos do ex-presidente, que ele não se deixará levar por nenhum tipo de pressão. Ele vai fazer o julgamento de forma independente, assim como a Constituição assegura que ele pode fazer. E a gente pode perceber, diante da fala dos senhores, que então está tudo legal, tudo dentro da legalidade. Apesar disso, a gente tem aqui uma nota de um portal americano, eles postaram ontem às 10 horas da noite, 4 minutos, dizendo o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia, impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender. Murilo, o que a gente pode entender a respeito desse posicionamento? A gente iniciou perguntando, né, se há um abuso de poder. Como que a gente pode entender? Há algum abuso ou é isso mesmo, está tudo correto? Olha, essa expressão, né, de está tudo correto, ela vai se restringir à questão técnico-jurídica. Nesse momento, enquanto especialistas do direito, enquanto juristas, nós temos que nos ater a essas questões e não nos valermos aí do varejo da política, que faz parte também, né, de uma democracia. No entanto, com relação a essa manifestação do Departamento de Estado estadunidense, eu vejo com grande preocupação e vejo como uma absoluta ingerência de um Estado em outro. O que já ficou muito claro nas declarações do atual presidente estadunidense Donald Trump, no sentido de que isso é uma forma de proteção ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por mais polêmico que isso possa parecer, envolve questões político-internacionais, e isso já foi dito pelo presidente norte-americano em entrevistas, o que gera uma certa preocupação do ponto de vista interno, uma vez que o presidente tem sido submetido ao devido processo legal, e isso faz com que, do ponto de vista técnico, essa decisão seja em grande medida acertada. Doutores, continuem aqui com a gente, porque a gente tem muito mais para poder falar a respeito dessa decisão, uma vez que foi decretada a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora são 7 horas e 48 minutos, voltamos já. Suinco, referência em carne suína, informa a hora certa. Agora são 7 horas da manhã e 50 minutos. Repita. Virou, agora são 7h51. E lembre-se, carne suína só dá Suinco. Estamos falando da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada por Alexandre de Moraes. Continuamos com os advogados, doutores, aqui, doutor Ian Bernard e também doutor Murilo Canella. Doutor Murilo, Alexandre de Moraes vem sendo o principal condutor das investigações relacionadas ao ex-presidente. A conduta firme do ministro reforça o papel do STF como guardião da Constituição ou pode acabar gerando questionamento sobre centralização do poder?
Veja bem, Matheus, essa é uma pergunta muito polêmica, né? Mas eu gosto de dividi-la em dois aspectos. A primeira, de acordo com a questão técnico-jurídica, o ministro Alexandre de Moraes ele tem atuado de uma forma muito firme com relação às questões que ele tem sido instado a julgar, e é importante destacar que todas essas decisões monocráticas elas são posteriormente submetidas ao plenário da primeira turma, que as referenda ou não. Até o momento todas referendadas, com exceção da última decisão do ministro Alexandre de Moraes, que teve um voto contrário do ministro Luiz Fux. Agora, do ponto de vista da política, é extremamente normal que haja esse tipo de questionamento. O que não pode haver, por razões, né, de estabilidade democrática, é a desestabilização do poder judiciário em razão de um momento político. Para ser bem breve com relação a isso, nós temos no direito constitucional uma teoria chamada paradoxo da tolerância. É preciso ser intolerante com aqueles que são intolerantes ao regime democrático. Desse modo, a gente atua aí nesse certo paradoxo, e isso fica justificado do ponto de vista político, mas é normal que haja esse tipo de questionamentos. Tá certo. E, doutor Ian, vamos falar um pouquinho da prática, né? Do que significa essa prisão domiciliar. O que muda no status de Bolsonaro? A que tipo de restrições ele pode ser submetido? E caso ele não respeite essa ordem, quais consequências podem vir por aí? Veja, essas medidas que foram determinadas contra ele são medidas cautelares. Hoje, no país, qualquer pessoa que seja submetida a um processo penal está sujeito a ter que cumprir determinadas medidas cautelares, justamente para que não tenha que responder ao processo preso preventivamente. Então, com essas novas medidas, o presidente ele passa a ter novas restrições, ele passa a ter que cumprir integralmente uma prisão domiciliar na sua residência. Ele está, o que não estava antes, né, ele agora está proibido de utilizar um telefone celular, e as visitas que são feitas a ele, salvo as dos advogados, que evidentemente irão realizar a defesa dele no processo, todas as outras visitas têm que ser autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal de forma justificada e identificada. Um outro aspecto que muda também é que a gente vê que ele está cada vez mais próximo de uma prisão preventiva. Quer dizer, o ministro ele considerou que quando o ex-presidente Jair Bolsonaro fez aquela exposição mostrando a tornozeleira eletrônica, ele já estava descumprindo, mas que ele não decretava a prisão preventiva por ser um fato isolado. Nesse momento, em razão dos atos ocorridos no dia 3, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que houve um novo descumprimento e dessa vez ele recrudesceu, ele deixou pior as medidas cautelares impostas. Então ele está deixando um recado muito claro, que mais um descumprimento, mais uma eventualidade de desatendimento a essas medidas cautelares vai levar à prisão preventiva dele, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e isso é um ato absolutamente normal e previsto pela legislação brasileira. Doutor Murilo, muito se fala por parte da oposição em um impeachment de Alexandre de Moraes. Há base legal para isso? E se sim, como que funcionaria o impedimento de um ministro ou o impeachment de um ministro do Supremo? Há base legal para isso, né? A previsão é expressa da Lei 1079 e ele segue o procedimento que nós já conhecemos. O presidente da Câmara dos Deputados, se entender que existe ali fundamentos mínimos, né? Questões de prova mínimos, ele recebe essa denúncia e aí ele submete ao plenário. Se essa denúncia for aceita pelo plenário da Câmara dos Deputados, ela é então remetida ao Senado Federal, que promoverá o julgamento. Lembrando que seria, então, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e o Senado faria ali esse julgamento. Eu sei que os senhores devem se ater aos termos legais, são advogados, mas quando a gente se fala de um possível impeachment de um ministro, estou colocando aqui, deixando vago, um possível impeachment de um ministro, os senhores concordam que isso pode ser legal, mas seria moral? Essa definição de ser moral ou não, a nós, enquanto juristas, ela não nos é dada. De modo que as pessoas que são representantes do povo, no âmbito do Congresso Nacional, é que teriam, então, essa legitimidade para poder fazer esse julgamento. Do ponto de vista técnico, nós precisamos nos ater a essa questão jurídica, para que seja garantido, então, que esse processo ele seja levado de acordo com a lei,
mas esse julgamento fica a cargo dos representantes eleitos pelo voto. Certo. E eu só gostaria de complementar, a gente estava falando a respeito aí das questões práticas com relação a Bolsonaro, doutor Ian. Do ponto de vista criminal, até que ponto essa atuação de Moraes ela pode influenciar na dosimetria de futuras punições para Bolsonaro, caso ele seja condenado, por favor? Isso é importante destacar novamente que esse inquérito, que esse processo onde houve o recrudescimento dessas medidas cautelares, a decretação da prisão domiciliar, ele é um inquérito diferente daquele em que nós acompanhamos o julgamento, em que ele foi interrogado. São dois processos diferentes. Entretanto, lendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fala de uma questão muito importante. Ele fala que com essas novas manifestações e essa nova participação do ex-presidente, incitando os seus apoiadores a pressionar o Supremo Tribunal Federal, ele fala em continuidade delitiva. E isso no momento da dosimetria e da tipificação, é um elemento que agrava a pena, que deixa a pena um pouco mais alta. Mas isso a gente falando em uma eventual futura condenação depois de todo um processo por este inquérito que apura coação no curso do processo, ou seja, essa pressão ilícita contra o órgão que vai julgar o Jair Bolsonaro para tentar, na visão da investigação, né, livrá-lo de uma sanção penal que seria devida. Tá certo, então agora a gente continua acompanhando os próximos passos, o que deve acontecer. Este é o seu Jornal da Manhã Patos, um jornalismo 24 horas que não para trazer todas as informações com análise, claro, dos advogados aqui de Patos de Minas, com uma leitura clara para você que nos assiste e também nos ouve. Doutor Ian, muito obrigado pela participação do senhor, espero encontrá-lo em breve aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço a você, Matheus, Larissa, ao Gustavo e a toda a equipe da Jovem Pan, e me coloco sempre à disposição quando for necessário. Doutor Murilo, muito obrigado, um prazer reencontrá-lo, espero o senhor mais vezes aqui no Jornal. Obrigado a todos e espero que nós possamos ter outras oportunidades de discutir assuntos tão interessantes aqui.